Como fazer o seu cliente querer mais comprar do que você querer vender? Essa é uma arte que todas as pessoas gostariam de conhecer, de dominar, e hoje eu vou te explicar o princípio de como fazer o teu cliente correr atrás de você e você escolher como quer vender. Muito prazer, sou Efraim, fundador da empresa Elite Growth Sales. Nós já geramos mais de 40 milhões de faturamento para os nossos clientes, levando inteligência comercial, permitindo com que elas vendessem mais por um valor maior e com previsibilidade. Se você também quer isso dentro do teu negócio, toque aqui abaixo e já se inscreva no canal, porque todos os dias eu estou compartilhando vários vídeos práticos onde você e o teu time conseguem facilmente pegar e aplicar dentro do teu negócio e acelerar o seu faturamento. E antes de iniciarmos esse vídeo, a minha sugestão para você é assistir esse vídeo em velocidade 1.5 ou 2x. E bora para o nosso tema de hoje. Eu vou te ensinar como fazer o cliente querer mais comprar do que você querer vender. E são dois pontos que eu irei trabalhar com você hoje. Primeiro ponto, esse aqui resume muito a parte de vendas. É você entender sobre pessoas. Porque se você tem um conhecimento, um entendimento sobre o ser humano, sobre o padrão comportamental, o que leva as pessoas a fazer o que elas fazem o tempo todo, esse conhecimento te permite conduzir melhor as pessoas ao longo de um processo comercial. Se você não entende de pessoas, é incrivelmente difícil você vender. A partir do momento que você entende, conhece o que leva as pessoas a fazer o que elas fazem, é muito mais simples você conduzi-las, induzi-las, persuadi-las, fazer com que elas tomem a decisão na qual você quer que elas tomem. E o primeiro entendimento que você precisa ter sobre o ser humano, sobre as pessoas, é que o ser humano é um ser egoísta. Nós temos um gene egoísta. Existem vários filósofos que batem muito nessa tecla sobre termos o gene egoísta. Talvez agora você até discorde, fala, não sou egoísta, eu sou desconstruído, todo mundo tem um ego, todo mundo pensa em si em primeiro lugar e depois pensa no outro. Até o mais alto grau de altruísmo, no final das contas, o ego se sente bem satisfeito por ter feito algo bom para o outro. Então, o ser humano, ele tem essa inclinação. Você tendo esse entendimento, esse conhecimento sobre o ser humano, quando você entra numa negociação, quando você entra num processo de vender, você consegue utilizar esse conhecimento na tua negociação. Se a pessoa pensa nela o tempo todo, o que tu vai fazer? Falar dela o tempo todo. Ao invés de falar sobre o teu produto, sobre o teu serviço, sobre o teu método, sobre a tua empresa, fale sobre a pessoa do outro lado. Fale sobre o que ela deseja. Fala sobre as dores, os desafios, fale sobre ela. O céu, a lua, todo o sistema solar gira em torno do teu cliente. A pessoa ali é estrelinha. Tudo é sobre ela. Tudo é sobre ela viver melhor, ter uma vida melhor, conquistar aquilo que deseja. O teu produto, o teu serviço, o teu método é simplesmente uma ponte, um detalhe que vai levá-la ao resultado que ela tanto deseja. Quando você começa a falar, ou melhor, faz com que o teu cliente fale mais dele, sobre os processos dele, que ele deseja, as dores dele, você faz com que a pessoa ali sinta que ela está ganhando comprando de você. A melhor forma de fazer com que a pessoa queira mais comprar do que você querer vender é trazer essa sensação de que a pessoa está ganhando muito mais, ela está tirando vantagem comprando de você. Ela tem que se sentir burra, idiota se ela não comprar de você. E como você faz com que ela entenda isso? Fazendo com que o sol, a terra, tudo gire em torno dela. Talvez esteja um pouco filosófico, eu vou trazer de forma um pouco mais prática para você entender que tipo de perguntas ou algo que tu pode estar utilizando nessa estrutura de fazer a pessoa falar mais sobre ela. Se você está no processo de negociação, use a seguinte pergunta. Fulano, como você se imagina daqui 6 meses em relação a tal coisa? Em relação ao teu negócio? Eu espero ter um time já com 5 pessoas no comercial, vendendo e faturando pelo menos 300, 350 mil por mês. Pô, legal. E quando você estiver faturando 300, 350 mil por mês, como que você acredita que vai ser o teu dia a dia? Você pretende focar mais em gestão ou ampliar o time, investir mais em canais de aquisição? Ou você pretende dar uma folga e viajar com a família? Aí a pessoa responde, não, eu vou investir mais em marketing, em tráfego, eu quero gerar mais demanda porque tendo essa estrutura daqui 6 meses, a meta daqui 1 ano é faturar 700 mil por mês. 700 mil por mês, pô, maravilhoso. E tem alguns sonhos, assim, pessoal, que tu gostaria de realizar quando tu chegar nesse estágio de estar faturando 700 mil por mês? Pô, que legal esse carro, é um carro dos sonhos da maior parte das pessoas, né? É incrível esse carro.
E hoje o que está te impedindo de alcançar esse resultado? Qual que está sendo o maior desafio que tu vai enfrentando hoje ali no teu comercial? E a pessoa vai começar a te dizer, é que eu não tenho uma estrutura bem replicável, as vendas dependem de mim, tem baixo fluxo de leads qualificados. Ou seja, a pessoa vai começar a trazer dores, desafios. Antes ela te trouxe desejo, paraíso, o que ela quer. Agora começa a trazer dores, desafios. Mas o tempo todo a conversa é sobre a pessoa. E quando você começa a apresentar o teu produto, o teu serviço, o teu método, você começa a mostrar que a pessoa, o teu cliente, vai tirar muita vantagem se fechar contigo. E você faz isso de forma muito simples se você entende que tudo é sobre a pessoa, que o ser humano tem um gene egoísta. Então quando você pergunta, conversa, joga a conversa sobre a pessoa e você encaixa o teu produto ou o teu serviço como ponte para a pessoa alcançar aquilo que ela deseja, automaticamente a pessoa se inclina a comprar de você. Eu vou até fazer o seguinte, eu não vou me aprofundar muito nesse ponto, mas eu tenho uma aula de 1h30 onde eu me aprofundo em condução de negociação para você ter uma alta taxa de fechamento, uma alta taxa de conversão. Eu vou deixar aqui na descrição o meu Instagram, me mande YT de YouTube lá no direct do Instagram e eu vou encaminhar para você essa aula avançada de como conduzir a negociação e ter uma alta taxa de conversão. Ali eu me aprofundo muito em psicologia humana, em neurovendas, entendimento do ser humano, em persuasão, principalmente me aprofundo ali muito em persuasão para que você consiga melhorar suas negociações e ter uma alta taxa de conversão. Toque aqui na descrição, vai lá no meu Instagram e vi YT no direct que eu vou te dar esse presente. E bora para o segundo ponto que eu disse que iria compartilhar com você hoje. O segundo ponto é você vender sem vender. Como assim, Efraim, vender sem vender? Eu uso muito isso. Se você já assistiu alguma palestra minha, bem provável que tu já percebeu como eu faço isso de forma intencional o tempo todo ao longo da minha palestra. Eu vendo sem vender, trazendo muito storytelling. Storytelling são histórias estratégicas muito bem contadas para ancorar minha autoridade e ancorar minha percepção de valor e trazer os meus cases, sem que eu tenha que ficar dizendo eu tenho um cliente que faturou X, ou deixa eu mostrar um depoimento. Eu só conto a história. Ao invés de dizer, eu sou foda pra caralho, tem isso, eu conto alguma história que dê a entender. Porque assim eu consigo vender sem vender. Por exemplo, eu tenho até uma palestra aqui no YouTube, são as 7 estratégias comerciais para você alavancar o seu faturamento. Ali eu trago, em cada uma das estratégias, eu trago algumas histórias de alguns clientes. Uma dessas estratégias que eu ensino na palestra é sobre indicação, como estruturar um bom processo de indicação para você vender mais. E naquele ponto da palestra, eu trago o exemplo de um cliente de consultoria, que fechou a consultoria, mais de 60 mil reais. Ele estava muito satisfeito logo no primeiro mês e eu pedi ele indicação no primeiro mês de trabalho. Ele me trouxe uma indicação de uma outra cliente médica, assim como ele. Essa indicação não me conhecia, mas fechou um contrato de 60 mil reais comigo, conversando menos de 1 hora. Eu trago essa história, obviamente eu conto ela de forma bem mais detalhada, mas eu trago essa história ali na palestra e naquele momento eu estou vendendo sem vender. Eu não preciso dizer que eu sou foda, não preciso dizer que eu vendo tickets bem elevados, eu não preciso dizer que os meus clientes têm muito resultado. Como eu sou bom naquilo que eu faço, ao ponto de alguém me contratar em 1 mês ter um resultado muito expressivo, ao ponto de me indicar e a pessoa que chegou de uma indicação já comprar de mim algo no ticket bem alto sem me conhecer muito. Eu uso essas histórias o tempo todo porque histórias vendem, as pessoas lembram de história. Se você for pegar, por exemplo, a Bíblia, como Jesus ensinava lá no Novo Testamento, ele ensinava através de parábolas, através de histórias. Então, se você conta boas histórias, as pessoas elas conseguem assimilar, elas conseguem se projetar dentro dessas histórias. E fazendo isso, elas conseguem entender e confiar e visualizar melhor você, a sua autoridade, os seus cases e a transformação daquilo que você oferece. E dessa forma, vender se torna incrivelmente mais simples. Você passa a vender sem vender o tempo todo. Se você internalizou esses 2 pontos que eu compartilhei com você hoje, eu tenho certeza absoluta. Se você aplicar, você vai melhorar muito as suas negociações, seja em cima de um palco palestrando, seja numa reunião de vendas, uma sessão estratégica, uma reunião presencial, porque se você entende sobre pessoa, o que leva as pessoas a fazerem o que elas fazem o tempo todo, e você consegue se projetar, trazer essa autoridade, trazer o teu valor, sem precisar falar diretamente da tua autoridade, do teu valor, tu consegue ancorar muito a tua percepção e vender sem vender. Fazer com que as pessoas percebam que você tem a solução que elas precisam, sem que você tenha que dizer para elas que elas precisam. Você conduz de forma que o teu cliente ele chegue na conclusão de comprar. Ele tem os elementos necessários para chegar numa linha de raciocínio onde ele te vê como a pessoa capaz de ajudá-lo a resolver um problema e chegar no resultado
desejado. Se você quer saber o passo a passo de como fazer isso, se inscreva aqui no canal. Na descrição tem esse presente que eu falei para você já, onde você vai receber lá no meu direct do Instagram. Espero ter honrado o seu tempo, espero que você prospere muito esse ano. Manda esse vídeo para os seus clientes, para os seus colaboradores que estão ali na linha de frente do comercial, que eu tenho certeza que se eles entenderem isso, eles vão vender muito mais. E todo mundo que vende mais é mais feliz, porque 100% do resultado financeiro de qualquer pessoa, de qualquer empresa, vem de vendas. E até o nosso próximo encontro.